Fala, meus amigos, professor Bruno Klipper voltando com mais um episódio dessa série intitulada de Passaporte OAB 2022. Nós estamos tratando de vários temas importantes para vocês e nesse eu vou falar, olha aqui que interessante, sobre como estudar certo para passar tranquilo na segunda fase da OAB. Todo mundo quer passar tranquilo, sem pressão, quer estudar certo, até mesmo para reduzir o estresse e a ansiedade no dia da prova. Então, vou passar para vocês quatro dicas de como estudar corretamente, como passar tranquilo, ser aprovado tranquilamente na prova da OAB. Vamos lá, ó, primeira dica, anotada aqui, ó, primeira dica do professor Bruno, conhecer o cabimento das principais peças processuais. Já que a peça processual é o grande medo, é o grande vilão da prova, né? Vocês se preocupam muito com a peça, isso é até normal, principalmente para quem não fez estágio durante a faculdade, quem não pôde fazer estágio. Então, como estudar certo, conhecendo o cabimento das principais peças processuais. Se você está aqui na prática trabalhista, você tem que saber o cabimento de uma reclamação trabalhista, o cabimento de uma contestação, talvez uma contestação simples, talvez uma contestação com preliminar de mérito ou com reconvenção. Se é um recurso, o cabimento do RO, que é o recurso por excelência da nossa prova, mas também o cabimento do recurso de revista, do agravo de petição, enfim, temos que saber de cor o cabimento. Eu vou ler, eu vou abrir a prova naquele dia, vou abrir o caderno de provas no dia D, aquele dia que eu vou arrebentar na prova, vou ler aquela situação dada pela FGV e já vou afirmar, ó, é um RO, é uma contestação, é uma petição inicial, é uma petição de embargos à execução, como já caiu também na nossa prova da OAB de prática trabalhista. Então, estudar certo significa, num primeiro momento, conhecer o cabimento, para a gente identificar a peça, sabendo que se você identifica a peça de forma equivocada, você zera a mesma. Você perde 5 pontos. Se você redigiu o recurso errado, você perdeu os 5 pontos. Se você redigiu a petição inicial errada, você perdeu os 5 pontos, não há o que ser feito. Então, quer estudar certo? Claro, então conheça o cabimento das principais peças. Segundo ponto, fundamental para a gente, estudar o esqueleto das principais peças. Dentro desse nosso estudo que nós falamos que é o correto, é o adequado, é o que traz maiores e mais positivos resultados, nós temos o estudo do esqueleto. Eu passo para os meus alunos, por exemplo, o esqueleto de uma petição inicial, de uma contestação, de um recurso, e esse esqueleto, pelo próprio nome, ele vai ser a base de qualquer outra peça. Se você estudar o meu esqueleto, por exemplo, de petição inicial, qualquer petição inicial que a FGV venha a cobrar, você vai encaixar nele. Aqui está o esqueleto de um recurso. Se a FGV cobrar um RO, um recurso de revista, embargos, ó, agravo de petição, agravo de instrumento, você vai encaixar naquele esqueleto e você vai redigi-lo. Você só vai mudar o que é a fundamentação. No esqueleto a gente não tem a fundamentação, a gente tem a forma de fundamentar, a gente ensina como fundamentar, porque a fundamentação em si, a tese em si vai depender daquela situação concreta que a FGV trouxe. Mas o esqueleto faz com que você tenha confiança, que é uma das palavras mais importantes no nosso estudo. O esqueleto traz confiança para você. Você sabe que poderá redigir qualquer peça que venha a ser cobrada, ok? Depois, terceiro ponto que eu trouxe para vocês, revisar a matéria teórica para peças e discursivas, para a redação da peça e discursivas, revisar a parte teórica. Quando eu falo parte teórica, eu estou me referindo a direito do trabalho e processo
do trabalho. Se você estivesse numa prática penal, por exemplo, seria direito penal e processo penal, tanto a parte de direito material quanto processual. Óbvio que para a redação das teses da peça processual, o que nos interessa mais é o direito material que foi violado, o direito material que não foi corretamente aplicado, aquele direito material que foi levado ao poder judiciário. Então, quando nós falamos em peça processual, o mais importante é o direito material, é o direito do trabalho para a prática trabalhista. Só que eu sempre gosto de frisar que você não pode deixar de lado o processo penal, o processo civil, o processo do trabalho. Por quê? Porque com base no processo, nós temos o cabimento das peças. E com base na matéria teórica de processo do trabalho, nós temos resposta para as discursivas. Lembrem-se que são 4 discursivas. Em média, nas provas, nós temos 2 de direito do trabalho e 2 de processo do trabalho. Então, estudando, fazendo essa revisão de processo do trabalho, você está garantindo a resposta de pelo menos 2 questões discursivas. Então faça essa revisão. Essa é a forma correta de estudar, fazendo revisão, estudando o cabimento das peças, estudando aqui o esqueleto das peças. E por fim, meus amigos, o que eu coloquei aqui para vocês? A forma certa de estudar, ela envolve controle de tempo e ansiedade para a prova. Como, Bruno, que eu vou controlar o tempo e a ansiedade nesse estudo para a segunda fase da OAB? Por exemplo, treinando através de simulados. Através dos simulados você consegue controlar realmente este tempo. Você consegue controlar a ansiedade. Por que muitas pessoas chegam no dia da prova extremamente ansiosas e isso atrapalha demais? Se você perguntar para aquela pessoa que acabou de fazer a prova da segunda fase hoje, e aí, o que mais te atrapalhou? Rapaz, você bota aí 80% das respostas, a ansiedade, o nervosismo. Por que você chega tão nervoso, nervosa, ansioso, ansiosa para a prova? Porque você não treinou adequadamente. Porque você, querendo ou não, chegou inseguro na prova. É por isso que eu falei que a confiança é tudo. Eu tenho aqui confiança, eu tenho segurança porque eu treinei. Eu sei que eu consigo realizar aquela prova dentro do prazo de 5 horas, que é o prazo máximo. Porque nos simulados eu estava conseguindo fazer dessa forma. Pega um aluno que se preparou sem fazer nenhum simulado, que não se preocupou com gestão de tempo, e pega aquele que já fez vários simulados. Rapaz, a pessoa é outra. Esse segundo que fez os simulados, ele está muito mais tranquilo, muito mais seguro. Claro que ele pode, por algum motivo, não passar, pode, mas a segurança você vê naquela pessoa. Isso vai ajudá-lo no dia da prova, certamente. Tá bom, galera? Amanhã, 18 horas, vamos pegar aqui episódio 9, são 10 episódios, episódio 9, 3 erros fatais na segunda fase da OAB. 3 erros que você não pode cometer de forma nenhuma, são fatais, geram reprovação na segunda fase da OAB. Nós vamos conversar sobre isso no vídeo de amanhã. Um abração para vocês.